Olha o que diz assim, ó. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Jesus disse: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. O que é falar mal? Toma muito cuidado com essa palavra, porque Jesus olhou para os escribas e fariseus e chamava eles do quê? Raça de víboras, condutores cegos. Falar mal, irmãos, é lutar contra a carne e sangue. Se no abrir da minha boca e da sua boca a gente estiver lutando contra a carne e sangue, a gente está falando mal. Se a gente estiver lutando contra principados e potestades, aí a gente está falando bem, raça de víboras. E o diabo, a potestade no mundo espiritual, ele é uma serpente, uma cobra. Então a gente tem que saber como se expressar, porque todo mundo acha que falar mal é você deixar de atribuir adjetivos ao seu irmão, adjetivos que todo mundo gosta do quê? De ouvir. Não, quando eu luto contra a carne e contra a sangue, ou seja, o uso de um vocabulário que não vem do Espírito Santo de Deus, que não convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, eu falei mal, pronto, e aí se torna o quê? Um problema, porque aquele tipo de fala, ao invés de vir para edificar, ela vem para destruir. E quem é meu irmão? Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu e a vontade do Pai, é que todo aquele que vê o Filho e crê nele seja salvo. Então, tem aquela pessoa que está perseverando em ver o Filho e crer nele, cuidado na hora de falar dessa pessoa. E se for para abrir a boca para falar, é para falar para lutar contra principados e poderes, e para isso precisa ter espada do Espírito, escudo da fé, tem que ter calçado no pé, tem que ter a couraça, tem que ter o capacete, porque pelas palavras que nós falarmos, nós vamos ser julgados, e pelas palavras que nós falarmos, nós poderemos ser o quê? Absolvidos. Está entendendo? Continuando, ele diz, há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente lutar contra a carne e sangue, a gente já está julgando e condenando, mas se a gente estiver lutando contra principados e potestades, nós estamos acendendo a luz, essa pessoa vai conhecer a verdade vai te vai libertar ela. Aí ele vem, eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Aí ele diz, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Observa que essa pessoa, as pessoas aqui nesse momento estavam preocupadas com os seus o quê? Deleites. Como eu vou ganhar? Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? E Jesus disse, olha, basta cada dia o teu mal. O amanhã, irmãos, pertence a Deus. Então o Senhor fala, não estejais ansiosos pelo dia de amanhã. A gente não tem que estar preocupado com o dia de amanhã. Então olha o que o texto diz, ele diz assim, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, ou seja, é um vapor. A nossa vida é passageira, o vapor vem, daqui a pouco vai embora. Então, o tempo todo nós temos que olhar agora, hoje, o Senhor fala, esta noite pedirão a minha e a tua alma. O que é que eu e você temos reservado? E para quem é? Ele não falou amanhã, ele falou hoje. E aí eu estou tão preocupado muitas vezes, como é que eu vou ganhar, como é que eu vou fazer, como é que eu vou ter, e eu não estou preocupado, entendeu? Se essa noite Deus pedir a minha alma, o que é que eu tenho nas mãos, o que é que eu tenho o quê? Reservado. Então cuidado por ficar se preocupando com os seus deleites, com aquilo que vai ser o dia de amanhã, e esquecer que se agora esse vapor vier e ir embora, o que é que a gente tem reservado?
para quem é. Então a gente tem que estar o tempo todo olhando desta maneira. Continua. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou faremos aquilo. Ou seja, é errado eu fazer planejamentos para o dia de amanhã? Não. A Bíblia diz que o homem, do homem vem o que? Os seus planejamentos, os seus desejos, ele faz as suas programações, mas a resposta vem da boca de quem? De Deus. Faça sim o teu planejamento, mas que hoje, esse momento, a gente não fique ansioso pelo dia de amanhã, não, para que a gente não caia na loucura de quem não tem nada reservado para Deus. E se for da vontade de Deus, tudo aquilo que a gente planejou, Ele vai permitir a gente colocar o quê? Em prática, para a glória do nome dEle. Agora ele vem, mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Aí vem o versículo 17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecados. Quantas vezes a gente olha e Deus coloca pessoas no nosso caminho, que a gente está vendo que ela está vivendo um mar de iniquidade na vida dela, e a gente fecha a boca e não fala. Sabe fazer o bem e não. Quantas vezes Deus coloca uma pessoa necessitada no nosso caminho, e a gente tem bens na terra para socorrer, a gente cerra nossas entranhas, fecha as entranhas, sabe fazer o bem e não. Quantas vezes a gente vê o nosso irmão, muitas vezes, como um osso seco, que não tem nada para oferecer naquele momento e fazendo um monte de coisas erradas, e ao invés de eu falar bem, eu falo, ao invés de eu profetizar na vida dele, eu vou lá e falo mal, sabe fazer o bem e não. E olha o que o texto diz, quem sabe fazer o bem e não faz, comete, olha a omissão. A omissão, irmãos, é um pecado que muitos estão caindo nele. E o Senhor fala que naquele dia, Ele vai requerer o sangue de todas essas almas, que nós soubemos, tivemos a oportunidade de fazer o bem e não fizemos. Então, se eu fizer errado, eu pequei. E se eu deixar de fazer o que Deus me designou para fazer, eu também o quê? Ó, rolo. Eu não tenho jeito, eu não tenho para onde correr. Eu tenho que ir fazer o que Deus me mandou designar e fazer de forma correta, fazer o bem. A gente tem que em todo tempo estar fazendo o... E guarda algo, Deus, Ele é galardoador. Ninguém ficará sem recompensa diante do Senhor. Mas não façamos por recompensa, porque vira isso o quê? Uma troca. Façamos porque nós amamos o nosso próximo. Amém, irmãos? Deu para entender? Vamos combater o bom combate para a gente não falar mal do nosso irmão. Glórias a Deus.